Olá, meus queridos alunos da SEARP. Hoje nós iremos tratar acerca de duas doenças que mais acometem os brasileiros, que é a diabetes e a hipertensão. Então, cerca de 13 milhões de brasileiros convivem com essa maldita doença. Eu digo maldita porque muitas vezes ela depende de como você a trata, né? Muitas vezes você a permite que ela se desenvolva em si. Por quê? Porque muitas dessas doenças ela está relacionada inteiramente ao seu peso e como você vê a vida, ou seja, ao estresse. Tá? Então, para que você possa entender primeiramente a diabetes, você tem que saber que existe um hormônio chamado insulina. E esse hormônio ele é responsável por quebrar as moléculas da glicose, ou seja, do açúcar, que transforma-se em energia. Então, a partir do momento que esse hormônio ele está com problema em quebrar as moléculas de glicose para transformar em energia, você pode vir a desenvolver a diabetes. Então, o tipo 1 da diabetes, que é mais comum em adultos, mas nada impede que possa acometer também crianças, faz com que aquele paciente ele precise ter um equipamento capaz de aplicar insulina no seu corpo. Por quê? Porque aquele hormônio está em mau funcionamento no seu corpo. A diabetes tipo 2 ela está muito relacionada ao que eu estava falando agora há pouco, à obesidade e ao estresse e também ao sedentarismo. Então, você talvez seja muito novo, né, e esteja pensando que tudo isso seja balela, né, que você é magro, você tem um corpo aparentemente tranquilo, só que na verdade existe o falso magro também. Né? Se você não faz exame de sangue, não sabe como é que estão os seus níveis de colesterol, você não tem muita propriedade para falar que você é saudável. Né? Se você não dá uma andada, se você não pratica um esporte, você sim é sedentário e está perfeitamente preparando o ambiente do seu corpo para receber essa doença. Muito embora essa doença ela seja também genética, ou seja, hereditária. Então, por exemplo, como a hipertensão. 90% dos pacientes que apresentam hipertensão é herdado dos pais. Aí é de ficar realmente indignado, né? Como é que pode meu pai me dar um presente como esse? Mas ela é fácil de ser combatida no sentido de você não permitir desenvolver. E também entenda que há muitos pacientes que convivem com essa doença perfeitamente tranquilos, tá? Sem ter nenhum problema. Vocês estão vendo aqui alguns medicamentos e um ponto positivo é que o governo brasileiro ele cede esses medicamentos de maneira gratuita para quem tem problema aí com a famosa diabetes, tá bom? Bem, pessoal, qual é o sintoma, professor, que eu posso vir a ter se eu tiver tentando entender se eu estou com diabetes ou não? Bem, fome excessiva. Aí você pensa, pronto, estou com diabetes com certeza, porque meu estômago é um grande buraco. Mas calma, esse sintoma ele vem acompanhado de outros também, né? A sede excessiva, a vontade de urinar várias vezes no dia, né? Assim também como se você percebe que uma feridinha demora a cicatrizar. Então, todos esses são sintomas de alerta para que você possa começar a querer fazer um exame. Né? Aqui é um aparelhozinho chamado glicosímetro. Então, eu anseio que nós possamos nos encontrar muito em breve em sala de aula para que vocês possam aprender essas práticas. Mas detalhe, gente, isso aqui não vai te dar um diagnóstico preciso. Tá? Isso aqui é apenas um exame preventivo. Ou seja, para que você possa acompanhar como é que estão as taxas de açúcar no seu sangue. Então, geralmente em sala de aula, nós montamos barracas em praças ao ar livre e oferecemos às pessoas isso aqui. Então, a prática sua aluno é fazer em outra pessoa. Aqui vem uma chamada caneta, que acompanha uma agulha. Então, você dá um furinho no dedo daquele paciente e coloca em outro equipamento. E aí vai fornecer precisamente se aquela pessoa está com a taxa muito para cima ou muito para baixo, se está elevado ou não. Detalhe, nunca vai ser um diagnóstico. Muitas vezes a pessoa chupou um bombom. Pronto, isso vai ser suficiente para alterar a taxa de glicose no sangue daquele paciente. Bem, a hipertensão, nós já tratamos também em aulas passadas, ela é caracterizada por níveis elevados da pressão sanguínea. Então, geralmente, se você, quando aferiu a pressão do paciente, deu 140 por 90 ou 14 por 9, bem precisamente, aquele paciente ele pode sim estar com hipertensão. Mas, mais uma vez, isso não é diagnóstico.
Quando é que vai ser diagnosticado? Quando ele for acompanhado por um médico. Então, você, né, nós devemos fazer essa aferição de pressão pelo menos 2 vezes ao ano. Tem gente que fica assim um pouquinho biruta, fazendo uma vez por semana para saber como é que está. Você tem que ter cuidado, porque muitas vezes a nossa pressão ela altera conforme o nosso dia. Às vezes, por exemplo, esse próprio período pandêmico faz com que nossa pressão ela se eleve. Muita gente aí está tendo muito problema com isso e se autodiagnostica, né? Não, eu estou com hipertensão. Com certeza eu devo estar com diabetes porque eu estou muito assim, eu estou com esse sintoma. E você tem que ter cuidado. Todo diagnóstico ele tem que ser acompanhado por um médico. Então, inclusive você que vai trabalhar em farmácia tem que saber como controlar aquele paciente. Muitas vezes ele vai lá, né, fazer o exame do teste do glicosímetro, dá alterado, e aí ele fica louco. Ele já vai te pedir vários medicamentos, porque tem alguns medicamentos, infelizmente algumas farmácias vendem sem receita médica, e ele já vai querer apelar para isso. Mas cabe a você ter uma ética profissional de indicar àquele paciente que esse exame não é 100% capaz de te comprovar que você esteja aí com a famosa e maligna diabetes, né? Bem, qual é a causa, professor, da hipertensão? Então, obviamente, se você, como já foi falado aqui, não pratica atividade física, você está acima do peso, você fuma, você toma bebida alcoólica e você tem comidas bem gordurosas e exagera no sal, com certeza você está preparando o seu corpinho para receber essa maldita doença. Gente, a alimentação é tudo. Eu tenho um amigo que ele perdeu aí 70 quilos em 7 meses, ou seja, 10 quilos por mês, né? E aí perguntado para ele o que ele fez, né? Como é que ele estava fazendo, foi agora nesse período da pandemia, né? Como é que você fez, já que as academias estão fechadas? Você deve estar se matando de exercício. Ele disse, não, eu apenas mudei meu cardápio. Então, muitas vezes, nós comemos muita massa, muito sanduíche, refrigerante, comidas completamente cheias de gorduras. Então, a gente tem que ter uma preocupação com o nosso corpo. Pense em você, se você compra um automóvel, ou seja, um carro, uma moto, 0 km, novinho, e deixa estacionado em casa. O que vai acontecer? Se você não colocá-lo para funcionar, com certeza aquele automóvel vai dar defeito logo logo. Então o nosso corpo ele precisa estar em funcionamento constante, tá? Exceto quando nós estamos dormindo, onde ele também está funcionando, é que nós devemos estar mais relaxados. Mas eu entendo que a tecnologia fez com que nós ficássemos muito mais sedentários. Como por exemplo, o controle remoto, né? Antes não, pelo menos você não utilizar o controle remoto fazia com que você levantasse da cadeira até aí apertar o botãozinho da televisão. De certa maneira você está colocando o seu corpo para funcionar. Então a tecnologia ela nos deu esse conforto, ela nos deixou em uma zona mais confortável. Mas se você não quer reter essas doenças, né, que nos acometem, eu digo para você, faça exercício físico, melhore sua alimentação. Bem, professor, você pode estar me perguntando qual é o sintoma aí da hipertensão? Dor de cabeça, dor no peito, uma dor, tipo uma pressão no coração, tá? Tudo isso, fraqueza, zumbido no ouvido, tudo isso são sintomas. Só que esses sintomas eles são confundidos com outras doenças. Então não adianta você ir lá no Dr. Google e colocar o sintoma que você está apresentando naquele momento e se autodiagnosticar. Porque talvez você acredite que esteja com um câncer, simplesmente porque os sintomas bateram com o que você estava naquele momento. Então, se você quer ter uma maior precisão, você precisa ter um acompanhamento médico. E você que irá trabalhar numa farmácia, tenha cuidado com os medicamentos que são vendidos lá. Dê uma lida melhor na receita médica daquele paciente, né? Eu vejo, infelizmente, muito aqui que pacientes chegam com uma receita médica, apresentam na farmácia, simplesmente aquele atendente lê, entrega os medicamentos, sem antes nem fazer uma anamnese, né? Você tem que ter esse cuidado com aquele paciente. Poxa, há quanto tempo você utiliza esses medicamentos? Há quanto tempo você convive com essa doença? E você talvez vai perceber que aquele camarada nunca fez um exame, né? Às vezes o cara tem um conhecido médico. Ou muitas vezes, infelizmente, a farmácia que você trabalha não é tão ética e vende medicamentos sem receita médica. Então, cuidado para você não estar entupindo de medicamentos uma pessoa que não esteja precisando.
Tá? Lembre-se que todo medicamento possui efeito colateral. Senhores, a tarefa de casa para vocês é pesquisar um pouquinho mais sobre essas doenças. Tá? Não precisa me entregar relatórios de 10, 15 páginas. Tá? Eu gostaria mesmo que vocês lessem e colocassem o que entenderam sobre aquilo. Eu sei que quando vocês copiam na internet e colam, né? Eu com certeza vou passar por isso, mas eu só queria dizer para vocês que eu também sei ler. Então, quando você copia e cola, é basicamente dizer que aquela pessoa não sabe ler. Então, o que eu queria mesmo era um resumo de vocês sobre aquela doença, sobre a diabetes, já sobre o tipo 1, sobre o tipo 2. E a segunda questão é se você conhece alguém com essa doença. Se sim, gostaríamos que você pudesse fazer uma pesquisa com ela. Tá? Como é conviver com essa doença? Então, a minha maior prioridade nesse exercício é fazer uma pesquisa com algum paciente que conviva com essa doença. E aí você deve estar pensando, professor, mas essa pandemia vai ser difícil. Use sua tecnologia, né? Use seu Instagram, seu WhatsApp, você pode fazer um pequeno logzinho, né? Olha, eu sou aluno da SEAC, sou estudante da área de saúde e gostaria de conversar um pouco com alguém que sofre dessas duas doenças. Eu tenho certeza, se você tiver aí pelo menos 100 seguidores, você já vai ter uma pessoa que infelizmente sofre dessa doença. Ok? É isso, meus queridos alunos. Um beijo para vocês e fiquem com Deus.